Olá, meus amores. Meu nome é Ieda Maria, do canal Entre Laço e Trama, e nessa videoaula de hoje vou ensinar vocês a fazer essa belíssima carteira, que tanto você poderá usar como uma carteira e também como uma bolsa. Se você colocar a correntinha, você tem uma bolsa, e tirando você tem uma carteira. Aqui dentro temos várias divisórias. Aqui, nesses bolsinhos, você pode colocar os seus cartões, aqui o seu celular, e aqui nós temos um bolsinho, né, com zíper, onde você pode guardar dinheiro, documento, né? No caso de você abrir a bolsa com o zíper, não vai correr o risco de cair o que está aqui dentro quando você fizer esse movimento, né? Então, meus amores, me acompanhe aqui nessa videoaula e eu vou estar passando para vocês o passo a passo dessa belíssima carteira. A relação do material está aqui embaixo na descrição, ok? Bora lá então para a nossa videoaula? Não pule nenhuma parte, porque tem informações importantes que se você perder, vai ser mais difícil de fazer a sua bolsa ou carteira, ok? Então, vamos começar aqui fazendo a nossa carteira. Primeiramente, vamos dar uma volta com a linha assim, torcer ela, e vamos puxar o fio e fazer uma correntinha. Vamos apertar bem, que esse aqui vai ser o início do trabalho, né? Agora, nós vamos fazer 85 correntinhas, que vai ser a base para nós começarmos a fazer a nossa carteira. Então, são um total de 85 correntinhas. Então, cheguei aqui ao final das minhas 85 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar essas correntinhas em ponto baixo. Nós vamos virar aqui as nossas correntinhas e vamos trabalhar aqui, ó. Vamos fazer o nosso ponto baixo nessas alcinhas aqui de baixo, ó. Em cada alcinha vai um ponto baixo. Então, nós vamos pular essa primeira alcinha, vamos aqui na segunda e vamos fazer o nosso ponto baixo. Só que nós não vamos pegar a linha assim, ó, nós não vamos passar a agulha por baixo da linha, nós vamos passar a agulha por cima da linha, puxar o nosso fio e fazer o nosso ponto baixo, ó. Aqui, ó, sempre assim. Então, o nosso ponto baixo vai ser trabalhado assim, vamos puxar a linha por cima, vamos passar a agulha por cima da linha e daí vamos puxar. Vamos trabalhar até o final das nossas correntinhas, todo em ponto baixo assim. Aí eu volto com vocês para explicar o finalzinho e como nós vamos voltar, tá? Então, cheguei aqui ao final da minha última correntinha aqui, né? Nós ficamos agora com um total de 84 pontos baixos, porque a gente pulou a primeira correntinha, né? Agora, nós vamos fazer uma correntinha para virar. Então, sempre que nós começarmos uma carreira nova, a gente vai fazer uma correntinha para virar. Pulamos essa correntinha e vamos aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vamos alçar a linha aqui, ó, por cima e vamos fazer o nosso ponto baixo. Assim, nós vamos trabalhar daqui para frente por mais 9 carreiras. Então, nós vamos fazer um total de 10 carreiras assim, sempre em ponto baixo. Chegando no final, uma correntinha, viramos o nosso trabalho, pulamos essa correntinha e continuamos a fazer sempre em ponto baixo, ok? Então, cheguei aqui no final das minhas 10 carreiras, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 10 carreiras. Agora, nós vamos pegar aqui, ó, nessa outra ponta aqui, e vamos contar 28 pontos. 1, 2, 3, 4, 6, 28. E vamos marcar aqui, ó, com o nosso marcador, vamos marcar aqui, ok? Então, agora, nós vamos trabalhar somente
esses 56 pontos restantes. Vamos continuar fazendo o mesmo ponto, sempre em ponto baixo, né? E vamos trabalhar até aqui, ó. Esses 28 pontos aqui, a gente não vai mais trabalhar, ok, meus amores? Então, continuamos o nosso trabalho até aqui por 8 carreiras. Vamos fazer 8 carreiras aqui até nesse ponto aqui. São 56 pontos baixos, ok? Então, terminei aqui as minhas 8 carreiras aqui, a partir daqui, ó, não é? Aqui para baixo fizemos 10, e aqui nós vamos fazer 8, não é? Então, agora nós vamos novamente contar 28 pontos, que a gente vai dividir aqui ao meio, né? Então, vamos contar 28 pontos aqui, e vamos colocar o nosso marcador, para a gente também estar trabalhando agora só mais uma parte. Então, marquei aqui, né, a metade aqui do meu trabalho. Então, a nossa bolsa, ela vai ficar assim, ó, a nossa carteira, né? Ela vai ser dividida aqui, né, ao meio, e aqui assim. Depois nós vamos costurar. Agora, a gente vai dar início à parte que é a tampa aqui, né, que nós vamos fechar a nossa carteira. Então, agora nós vamos fazer um ponto padrão, um ponto trabalhado, que vai ser diferente do que nós fizemos até agora, né? Por enquanto, a gente trabalhou só com pontos baixos, né? Vamos fazer novamente uma correntinha para virar, né? E vamos aqui, ó. No primeiro ponto, nós vamos fazer, pulamos essa correntinha, né? No primeiro ponto, a gente vai pegar aqui as duas alcinhas, vamos fazer um ponto baixíssimo. No segundo, nós damos uma laçada, né, na nossa linha, e vamos introduzir a agulha aqui, puxamos a linha, e vamos fazer um meio ponto alto. Voltamos novamente no próximo aqui, fazemos um ponto baixíssimo, né? Laçamos a linha, vamos aqui no próximo ponto, introduzimos a agulha, puxamos a nossa linha e fazemos o outro meio ponto. Então, esse vai ser o padrão agora da nossa carteira, né? Ó, um ponto baixíssimo, o próximo laçamos a linha e fazemos um meio ponto. Então, vamos fazer assim até chegarmos aqui onde está o nosso marcador, ok? Então, cheguei aqui no último ponto antes do meu marcador. Aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Então, vamos tirar o marcador, e aqui nesse último ponto nós vamos fazer um meio ponto. Então, cheguei aqui no meu último ponto antes do marcador, né? Então, aqui eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu tiro o meu marcador, vamos tirar o marcador, e vamos aqui, ó, nesse ponto nós vamos fazer um meio ponto, certo? Agora, a gente vai fazer uma correntinha, viramos o nosso trabalho, sempre que formos começar um trabalho, uma carreira nova, a gente vai sempre iniciar com uma correntinha. Vamos aqui, ó, onde a gente fez o ponto, o meio ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, ok? Aqui, ó. Sempre vamos começar a carreira com ponto baixíssimo e vamos terminar com um meio ponto. Agora aqui nós temos o ponto baixíssimo. Vocês têm que cuidar para não pular, que normalmente o ponto baixíssimo ele fica mais apertadinho, tá? Então, agora aqui nós vamos fazer um meio ponto, ó. Aqui a gente fez o meio ponto antes, agora aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui no meio ponto, né, a gente fez um meio ponto, aqui nós vamos fazer o próximo um meio ponto. Onde você fez o ponto baixíssimo, você vai fazer o meio ponto.
E aonde você fez o meio ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo. Então, vai ser sempre assim, nós vamos começar a carreira com um ponto baixíssimo e vamos terminar ela com um meio ponto, sempre assim. Então, cada vez que você virar o seu trabalho, você vai fazer o ponto inverso do que você fez antes, né? Aqui, ó, aqui você tem o ponto baixíssimo, aqui você faz um meio ponto. E aqui, onde você tem o meio ponto, você vai fazer um ponto baixíssimo. Ok, meus amores? Se você estiver gostando dessa videoaula, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like, certo? Então, você vai trabalhar nesse ponto pipoquinha por 20 carreiras, ok? Eu já terminei, aqui já fiz as minhas 20 carreiras, então agora já aqui ó, já está pronta 3 partes da minha bolsa, da minha carteira, né? Então a parte aqui onde vão os cartões, a parte onde vai o celular e a tampa da carteira. Agora nós vamos trabalhar mais um pedaço aqui, mais uma parte em ponto baixo novamente. Então, agora a gente vai fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos agora aqui, ó, no primeiro ponto, mas pegando somente a alcinha aqui da frente. E vamos fazer um ponto baixo, ok? Vamos continuar agora buscando a nossa linha por cima aqui, ó. Vamos puxar a nossa linha por cima, como a gente fez antes, ó. A gente passa a agulha por cima da linha e puxa o fio, ok? Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto, cada correntinha, cada pontinha aqui, sempre pegando essa alcinha aqui da frente, ok? Vamos até o final da nossa carreira. Então, cheguei aqui no final da carreira, novamente uma correntinha, viramos o trabalho, e agora nós vamos continuar em ponto baixo, mas vamos pegar agora as 2 alcinhas aqui, ó. Tá ok? Vamos fazer toda a carreira aqui, sempre pegando agora as 2 alcinhas. Nós vamos trabalhar assim em ponto baixo por 10 carreiras. Então, nós aqui estamos na segunda, vamos fazer essa carreira e depois mais 8 carreiras. Aí eu já volto com vocês novamente, ok? Então, eu terminei aqui as 10 carreiras, aqui ó, de ponto baixo, depois do ponto pipoquinha, para estar dobrando aqui, ó. Mas, como eu quero colocar um zíper aqui, né, para fechar aqui em cima, então eu vou fazer mais 8 carreiras. Por quê? Porque daí ela vai fechar bem certinho, juntinho com essa outra parte aqui, ó, tá? Então aí, porque como eu quero colocar o zíper, se eu parar aqui, vai ser muito pouquinho, ela vai ficar muito curtinha, né? Então, nós vamos trabalhar agora mais 8 carreirinhas, neste mesmo ponto baixo, tá bom, meus amores? Então, agora eu terminei aqui um total de 18 carreiras, né? Aqui, ó. São 18 carreiras de ponto baixo depois do nosso ponto pipoquinha. Essa parte nós vamos dobrar para dentro aqui. Por que que eu quis fazer maior? Porque, como eu falei para vocês, eu quero colocar um zíper aqui, ó, para fechar. Por que razão? Porque essa carteira também vai poder ser usada como uma bolsa. E daí, na hora de abrir, se você colocar alguma coisa aqui dentro, ela vai cair, né? Então, nós vamos colocar um zíper. Agora, nós terminamos aqui, vamos arrematar o nosso ponto. Vamos fazer uma correntinha, vamos cortar a nossa linha e vamos arrematar essa nossa linha. Vamos puxar ela aqui para trás, tá bom?
E daí nós vamos caminhar aqui com ela, vamos usar uma agulha de tapeceiro. Então, agora a gente vai caminhar um pouquinho com esse fio aqui, por entre os pontos, né? Para esconder ele um pouquinho e depois nós vamos cortar um pouco mais e esquentar a pontinha, tá bom? Aqui já tá bom, ó, né? A gente puxa bem para ficar bem certinho aqui na ponta, né? Agora nós vamos cortar o nosso fio. Aqui, ó, vamos deixar um pedacinho dele pra gente poder queimar aqui a pontinha e estar colando ele aqui, né? Como se diz. A gente esquenta aqui um pouquinho a ponta e gruda ele aqui no nosso ponto. Aí a linha não solta e também fica um trabalho bem firme. Agora, nós vamos começar a montar a nossa bolsa. Primeiramente, nós vamos... Aqui tem mais um fiozinho que nós vamos esconder da mesma forma. Todos os fios a gente vai fazer o mesmo processo, né? Vai caminhar com ele aqui, vai esconder, tá? Então, a gente vai arrematar esse fio aqui também e depois vamos fazer aqui a divisória aqui antes de fecharmos a lateral, ok? Nós temos, então, 28 pontos aqui, ó, né? Então, a gente vai contar 14 pontos para cada lado, 12, 14, ó. Então, aqui vai ser o meio. Então, aqui nós vamos fazer uma costura aqui nesse meio aqui, para fazermos uma divisória, né? Vão ficar com dois lados, tá bom? Então, aqui eu já marquei, né, a metade aqui, 14 pontos para cada lado. Então, nós vamos primeiramente pegar aqui pro lado avesso e vamos caminhar uns pontos aqui com a nossa linha, para a gente poder fixar ela, colar ela, né? E daí depois nós vamos começar o nosso trabalho, ó. Sair aqui em cima no ponto que vai ser o meinho. Aqui eu vou queimar a pontinha e colar ela, né, para fixar bem aqui, ó. Pronto, já está prontinho. Agora nós vamos começar o nosso... agora podemos tirar o marcador, né? Vamos centralizar, vou abrir aqui essa parte. Vamos centralizar bem aqui a nossa bolsa, a nossa parte aqui da nossa carteira, né? Sempre falo bolsa, porque isso aqui também vai dar para fazer uma bolsa. Então, agora a gente vai trabalhar, costurar aqui, ó, né? Vamos introduzir a agulha aqui e vamos passar para o outro lado, né? Assim, nós vamos fazer até lá embaixo, né? Sempre fazendo os pontinhos aqui, até chegarmos lá embaixo, a gente faz a mesma coisa que a gente fez com os outros fios para arrematar, né? Opa, aqui saí no pontinho errado, ó. Tem que sair aqui no meinho, ó. Isso. Tá bom? Então, vamos fazer até aqui embaixo, vamos costurar e depois vamos arrematar o nosso fio aqui pra dentro. Aqui a gente não vai fechar aqui embaixo com a linha de costura, porque nós vamos fechar com a agulha de crochê, tá? Então, a gente só vai fechar até aqui, porque depois aqui a gente vai estar fechando aqui com a agulha de crochê, né? Então, só vamos passar o nosso fio aqui para dentro e vamos arrematar ele, ok? Então, agora nós vamos prender o nosso zíper aqui na bolsa. Eu peguei um zíper de 28 centímetros, tá? Eu só cortei aqui as pontinhas que ficam aqui, mas o tamanho dele deu bem certinho para a bolsa, para minha carteira. Desculpem se às vezes eu falo bolsa, é porque é uma carteira e bolsa ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu troco um pouquinho a ordem, tá bom? Agora, nós vamos fechar aqui a nossa, aqui, ó, vamos fechar aqui assim,
e vamos centralizar o nosso zíper aqui, ó. Nós vamos colocar ele de cabeça para baixo, tá? Porque depois a gente vai virar assim e ele vai ficar no lugar certo. Então a gente tem que marcar ele aqui, ó, bem certinho. Ele tem que ficar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no meio onde corre para abrir, né? O carrinho onde corre. Então a parte de cima ela tem que ficar assim, ó. O carrinho aqui, o espaço do carrinho do zíper vai ficar livre, tá bom? Então nós vamos pregar primeiro, vamos costurar primeiro a parte de baixo. Então nós vamos prender aqui com um alfinete aqui e aqui na outra extrema também aqui, ó, pra gente ter uma localização certinha aqui onde a gente vai costurar o nosso zíper, né? Aqui, ó, aqui e aqui no meio também, ok? Então, agora nós vamos usar a linha de nylon. Eu gosto sempre de trabalhar com a linha de nylon, se você preferir a linha de costura, tudo bem, não tem problema. Mas eu gosto porque ela é resistente e também ela é transparente, né? Então, independente da cor, né, ela sempre vai ser a mesma, você não precisa estar trocando as cores de linha, ok? Então, agora nós vamos costurar aqui, pontinho por pontinho, né? Vamos fazer pontinhos pequenos e depois daí nós vamos fazer o outro lado, que daí a gente vai costurar a outra parte aqui, ó, aqui por dentro, ok? Então, eu já prendi aqui um lado do meu zíper, né? Agora a gente vai prender ele aqui, ó, no outro lado. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil para a gente prender, mas não é impossível, né? Então agora nós vamos ter que fazer assim de um modo diferente a nossa costurinha para pegar ele aqui, ó, aqui e aqui em cima, tá bom, meus amores? Mas com calma, né, bem tranquilamente. Aqui a gente vai dar 3 voltinhas aqui na agulha, aqui é com a linha, para a gente estar fazendo um nozinho bem firme, né? Depois a gente arremata essa ponta aqui, ó. Então, você vai trabalhar assim, ó, vai pegar ali uma pontinha do seu zíper, né? Então, ele tem que ficar aqui para dentro e aqui, ó. Então, você vai trabalhar assim, tá? Sempre pegando lá em cima. Agora você volta, vamos deixar essa ponta do fio para cá, para ela não atrapalhar a gente. Agora você vai dar um pontinho aqui no zíper, ó, aqui, vai pegar um pontinho aqui, e daí vai pegar um pontinho ali da carteira, tá? Então, a gente vai trabalhar sempre assim, ó. Daí agora aqui eu introduzo a agulha e dou um pontinho aqui, ó, tá bom? Sempre assim, ó, agora eu volto aqui, ó, volto aqui no outro ponto e pego um pontinho aqui, ó, um pontinho aqui no meu zíper, tá bom? Assim a gente vai prender o nosso zíper até lá no finalzinho, para depois a gente ver o resultado, ok? Então, meus amores, terminei aqui de fixar o meu zíper aqui na minha carteira, né? Então, prontinho, já arrematei meu fio. Agora, nós vamos fechar o fundo da nossa bolsa, tá bom, meus amores? Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, nessa primeira correntinha aqui, ó, e vamos puxar a nossa linha aqui, né? E vamos deixar aqui uma ponta para depois a gente estar amarrando e escondendo o nosso fio. Vamos dobrar bem aqui certinho para fazer. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer a marcação, tá? Mas aqui dá bem certinho. Se você tiver dúvida da quantidade dos pontos, né?
Então, você pode estar marcando com um marcador. Então, aqui, ó, pegamos aqui, nesse primeiro ponto, nessa primeira alcinha aqui, vamos pegar só a alcinha aqui de dentro, tá? E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Né? Aí, aqui já deixamos assim. Aqui, novamente, essa alcinha de dentro com a outra alcinha aqui de dentro. Então, puxamos o nosso fio e vamos fazer um ponto baixíssimo. Assim, a gente vai fechar até o final lá da nossa bolsa. Sempre assim, ó, pegando sempre a alcinha de dentro dos dois lados, ok? Então, eu cheguei aqui, ó, no final aqui dessa parte aqui da minha carteira. Agora eu vou pegar essa alcinha aqui do canto e vou fazer um ponto baixíssimo aqui também, sozinha, né? E daí agora eu vou vir aqui nesse último ponto aqui, ó, do outro lado, e vou fazer também um ponto baixíssimo. Agora eu vou virar o trabalho, vamos virar o nosso trabalho, tá? E vamos pegar aqui essa alcinha de trás aqui, tá bom, meus amores? Com essa alcinha aqui embaixo, ó, que é a alcinha de trás do ponto que a gente deixou uma alcinha, tá? Então, pegamos aqui com a alcinha aqui de baixo, ó. E vamos fazer o nosso ponto baixíssimo, ok? Agora, a gente vai fazer por toda a extensão a mesma coisa, ó. Sempre pegando a alcinha daquele ponto que a gente fez antes, com a alcinha de dentro, agora nós vamos fazer com a outra alcinha que ficou, que para esse lado também ela fica por dentro, ok? Sempre assim, ó, até o final lá da nossa bolsa. Então, cheguei aqui, ó, na outra ponta da minha bolsa aqui. Nós começamos a fazer o nosso trabalho. Então, agora a gente vai arrematar esse ponto aqui, essa linha, né? E vamos escondê-la aqui para dentro da nossa bolsa, ok? Ó, o mesmo jeitinho que a gente fez antes para arrematar. Todos os fios serão arrematados do mesmo jeito, ok? Então, agora nós vamos fechar as nossas laterais da bolsa, tá? Então, nós terminamos aqui, fechamos a parte de baixo toda, né? Então, agora aqui a gente vai dar continuidade aqui, vamos fechar a lateral. Vamos pegar aqui, ó, essa alcinha aqui deste lado e outra alcinha aqui, ó, deste outro lado. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós temos 3 alcinhas, né? Vamos pegar essa alcinha do meio e essa alcinha aqui, ó, do outro lado e vamos fazer outro ponto baixíssimo, tá bom? Vamos aqui, ó, temos uma alcinha aqui, escondidinha aqui, ó. Essa alcinha aqui nós vamos trabalhar com a alcinha aqui do outro lado. E vamos fazer outro ponto baixíssimo. Agora aqui nós temos 3 alcinhas, vamos pegar a primeira com essa alcinha aqui, ó. E lá vamos nós fazer outro ponto baixíssimo, né? Então, agora nós pegamos a primeira alcinha, agora nós vamos pegar a terceira alcinha aqui, ó. E vamos fazer aqui, ó. Pegamos aqui essa alcinha aqui e vamos fazer outro ponto baixíssimo. Então, assim nós vamos costurar, né, a nossa bolsa aqui nas laterais. Agora aqui, ó, vamos pegar essa alcinha escondidinha aqui no meio, ó. Com essa alcinha aqui, ó, tá? E vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, pegamos a primeira das 3 alcinhas aqui, e vamos aqui, ó, nessa alcinha atravessada aqui, e vamos fazer o ponto baixíssimo. Agora, nós pegamos essa alcinha aqui, ó, com essa alcinha do outro lado aqui, ó. Então, desse lado aqui, nós vamos pegar uma alcinha aqui, dessas aqui, e uma dessa aqui, ó, atravessada. Aqui a mesma coisa, ó, vamos pegar essa alcinha aqui
e depois vamos pegar essa aqui atravessada, ok? Então, assim a gente vai fazendo a nossa costura aqui. Depois que nós terminarmos aqui, a gente vai continuar aqui pegando e fazendo pontinho baixíssimo. Aí eu já volto para explicar para vocês aqui a sequencinha aqui, a sequência que nós vamos fazer. Então, aqui nós temos 9 pontos baixíssimos, tá? A gente fez 9 pontos. Depois nós vamos fazer desse lado aqui também 9 pontos baixíssimos, tá? Agora nós vamos trabalhar essa parte aqui, ó, onde a gente dobrou a carteira, tá? Então, aqui nós temos as 3 alcinhas, ó. Cada carreira aqui, cada 2 carreiras, nós temos 3 alcinhas. Então, a gente vai pegar a primeira alcinha e vai fazer um ponto baixíssimo. Pulamos a segunda, vamos aqui na terceira alcinha, vamos fazer outro ponto baixíssimo. Aí, vamos para aqui, ó, para outra sequência de 3. Primeira alcinha, um ponto baixíssimo, pulamos a próxima alcinha, vamos aqui na terceira e vamos fazer outro ponto baixíssimo. Assim, nós vamos fazer nessas 3 restantes também. Então, finalizada essa parte, onde a gente tem a dobra da carteira, nós vamos passar agora aqui para a outra parte onde a gente costurou o zíper, né? Aqui nós temos 2 carreiras aqui que não está aqui, ó, com a outra parte de cima. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos aqui no meio, ok? Aí, agora sim, a gente vai começar a trabalhar os 2 lados da carteira, ó. A gente vai pegar essa alcinha aqui, ó, né? Essa alcinha aqui, ó, tem várias aqui, ó. Nós vamos trabalhar essa alcinha, né? Todas essas alcinhas aqui, ó, aqui também. E vamos também pegar a alcinha aqui do meio, ó. Aqui dentro tem uma alcinha escondida. Então, aqui dentro a gente vai pegar essa alcinha e vai trabalhar também, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui para pegar dos 2 lados. Então, vamos começar com essa primeira. Vamos aqui, bem aqui na primeira alcinha aqui, onde a gente pregou, né, fixou o nosso zíper, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos nessa alcinha aqui, ó, de dentro aqui, ó, está escondidinha, e vamos aqui na próxima alcinha aqui, e vamos fazer outro ponto baixíssimo. Vamos ajustar aqui o nosso ponto, né, ó, outro ponto baixíssimo. Agora, vamos pegar essa alcinha aqui, ó, que tá bem visível, e vamos aqui, ó, nessa alcinha aqui, e vamos fazer outro ponto baixíssimo. Vamos lá dentro, na alcinha escondidinha, vamos aqui para a próxima alça. Então, nós vamos trabalhar as 2 alcinhas aqui do meio sempre, tá? Essa atravessadinha aqui, ó, esse pontinho atravessado aqui, ó, essa alcinha atravessada, nós não vamos trabalhar, nós vamos trabalhar só nessas 2 alcinhas aqui, ó, que tem aqui no meinho, tá bom? Ó, essa aqui e essa aqui, ó, tá? Então, sempre assim, essas 2 alcinhas aqui de dentro, entre um gominho aqui, ó, entre uma laçada atravessada e outra, certo? Ó, agora vamos aqui, ó, para essa alcinha escondida, ela às vezes fica bem escondidinha lá dentro, né? Então, nós podemos pegar essa alcinha aqui do meio, tá? Então, vamos para a próxima alcinha aqui, ó, para a segunda alcinha aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Agora, vamos para essa outra alcinha. Agora, vamos aqui, ó, pegamos essa primeira alcinha e fazemos um ponto baixíssimo. Então, assim, a gente vai trabalhar até o final, até lá em cima, ó. Essa alcinha aqui de dentro com a próxima alcinha aqui, ok, meus amores? Então, a gente vai trabalhar até chegar aqui na ponta, tá? Então, cheguei aqui na ponta aqui da minha carteira, tá? Então, aqui eu trabalhei
duas correntinhas, dois pontos baixíssimos, sem, sozinhos, e aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fizemos 18 pontos baixíssimos. Nós depois aqui deste outro lado aqui, nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos, certo? Então agora aqui a gente terminou o último ponto, vamos fazer uma correntinha. Aqui, ó, temos as laçadinhas aqui, ó, do nosso ponto. Então, nós vamos pegar essa laçadinha aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nessa parte aqui, ó, que é a parte de baixo aqui, ó, da tampa da nossa carteira, nós vamos fazer, tipo, um acabamento, né? Então, em cada alcinha dessa, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E entre um ponto baixíssimo e outro, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos trabalhar assim até aqui, ó. Até chegarmos aqui na ponta da nossa carteira, tá? Então, cheguei aqui na outra ponta aqui da tampa aqui da minha bolsa, né? Então, aqui eu fiz uma correntinha aqui no cantinho, aqui também eu vou fazer uma correntinha. Agora, nós vamos começar a trabalhar novamente, unindo as duas partes aqui. Nesse lado aqui, nós fizemos 18 pontos baixíssimos. Então, nesse lado aqui, também temos que fazer 18 pontos baixíssimos. Só que agora a gente tá, tipo, com o lado ao contrário, né? Antes a gente estava vendo essa parte aqui, agora a gente está pegando daqui para lá, né? Mas o processo é o mesmo. A gente vai pegar essa alcinha aqui de dentro, aqui, ó, de dentro, né? Essa daí, essas duas aqui, ó, sempre assim, essas duas alcinhas de dentro aqui, tá bom? Ó, aqui e aqui. Esse ponto aqui, a salsinha atravessada, nós não vamos trabalhar. Nós vamos pegar sempre as duas alcinhas aqui de dentro, tá bom? E aqui também a gente vai trabalhar uma alcinha aqui, ó. Essa alcinha aqui, e daí essa outra aqui, ó. Essa alcinha aqui, ó, e essa outra alcinha. Então, nós vamos ter que, no final, nós vamos totalizar até aqui 18 pontos baixíssimos, tá bom? Então, cheguei aqui, ó, no finalzinho, já uni, né? Esse último ponto vai pegar bem aqui, assim, ó, bem no cantinho, né? Agora, vamos fazer os nossos dois pontos baixíssimos, aonde a gente não tem a costura, a emenda, né? Ó, aqui no meinho, tá? Então, agora aqui nós vamos fechar o restante aqui da nossa carteira, né? Nesse lado aqui, daqui, onde a gente fez essa, começou aqui, terminou aqui, né? A gente começou aqui. Entre esses dois extremos aqui, nós temos 19 pontos baixíssimos. Então, neste lado, a gente também vai, né, distribuir 19 pontos baixíssimos. Da mesma forma que a gente fez desse lado, nós vamos fazer aqui, ó. Aí a gente vai pegar sempre aqui, ó, as duas alcinhas de dentro, tá? Para juntar aqui, ó, os dois lados, tá bom? Essa alcinha aqui e essa outra alcinha aqui de dentro. Quando nós chegarmos aqui, novamente, ó, as três alcinhas, né? Então, nós vamos pegar a primeira alcinha, pulamos a segunda e vamos na terceira. Aqui é a mesma coisa, ó. Pegamos a primeira alcinha, pulamos a segunda e vamos na terceira. Da mesma forma que a gente fez aqui desse lado. Ok, meus amores? Se você está gostando dessa videoaula, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, ative o sininho para ficar sempre por dentro das novidades, certo? Então, cheguei aqui, no final aqui, ó, já tá toda montadinha a minha bolsa. Então, agora aqui, vamos cortar o nosso fio, né? Vamos aqui, ó,
puxar aqui a nossa linha, né? A gente vai vir aqui, ó, nessa alcinha aqui embaixo das correntinhas, vamos puxar o nosso fio por aqui, né? De frente para trás, e vamos introduzir a nossa agulha nessa última laçada, nessa última correntinha aqui, e vamos puxar o nosso fio aqui, ó, tá? Para fazer o nosso arremate. Agora, nós temos que arrematar o nosso fio aqui por dentro, né? Para não ficar aparecendo. Então, a gente vai introduzir a agulha aqui, ó, e vai puxar ele aqui para dentro, e vamos arrematar ele um pouquinho, e depois vamos queimar a pontinha dele, ó. Isso é um pouquinho difícil dobrar aqui, por causa da costura, mas a gente consegue. Então, aqui dentro eu coloquei um botãozinho imantado, né? E como eu falei para vocês, eu gosto sempre de fazer as minhas costuras com o fio de nylon, né? Uma porque ele fica transparente e outra que mais resistente. Então, você vê bem certinho, centraliza os seus botões para que ele feche direitinho. Então, meus amores, está pronta aqui a nossa bolsa Pipoquinha. A nossa bolsa carteira Pipoquinha. Ela tem aqui, ó, a largura dela é de 22 centímetros, tá? A altura dela fechada é de 14 centímetros. Se a gente abrir ela, ela vai ficar com um total de 28 centímetros, ok? Então, assim, ó, é muito relativo, porque depende da tensão do seu ponto, ela pode ficar ou um pouquinho menor, ou talvez um pouquinho maior. Se você faz um ponto mais soltinho, a tendência dela, então, é ficar um pouquinho maior. Mas não se preocupem, isso não é padrão, não tem que ser um tamanho padrão, ok? Essas medidas são aproximadamente, pelo meu ponto, deu essas medidas, certo? Então, nessa forma aqui, ela está como uma carteira. Ó, aqui você pode colocar cartões de crédito, aqui você coloca o celular, e aqui dentro, onde você tem o zíper, você pode colocar dinheiro, pode colocar documentos, né? É muito importante essa questão do zíper, por quê? Então, se você for usar a sua carteira como uma bolsa, né? Aqui eu tenho uma correntinha, vamos colocar aqui para você ver como vai ficar. Aí você vai prender aqui no alto da sua bolsa, né? Pega alguns pontos aqui e fixa aqui do outro lado também, né? Então, assim, quando você quiser ir para uma festa, uma balada, você pode usar a sua carteira como uma bolsa. Olha só, fica muito bonita, né? Então, se você estiver usando ela como uma bolsa, na hora que você for abrir, se você não tiver um zíper aqui, o que está aqui na tampa vai cair, né? Então, é bem importante você colocar o zíper. Ok, meus amores. Então, chegamos aqui no final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado. E eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando no canal, a todos que se inscreveram e que deram seu like, tá bom? Obrigada pela assistência de vocês. Um beijo, meus amores. Até a próxima videoaula.